de João, capítulo 15, versículo 15. À medida que você achou o texto, você vai se colocar em pé aí onde você está, para que assim que eu identifique que todos acharam o texto, eu possa proceder com a leitura. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vamos orar? Pai, nessa manhã, pedimos encarecidamente que o Senhor fale ao nosso coração. Esta igreja está em festa, é um dia de celebração, 34 anos de organização, e nós queremos, ó Deus, nesse momento meditar na Tua Palavra e receber a porção do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. E que a Tua Palavra venha edificar, ó Pai, fortalecer, abençoar, promover o Teu reino entre nós, e que saiamos daqui fortalecidos, animados, esperançosos, de fazermos ainda mais, para que o nome de Jesus seja conhecido nessa cidade. Cuida do nosso coração, ao longo da mensagem nos permita permanecer concentrados. A mim que sou o mensageiro desse dia, ó Pai, cuida do meu coração, da minha mente, dos meus lábios, para que eu possa falar em sintonia total com o Senhor. Portanto, ó Pai, livra-me de mim mesmo, e que, ó Deus, o Senhor cresça e eu diminua. E em nome de Jesus, ó Pai, que todos nós, nesse dia de hoje, possamos ser profundamente edificados pelo Senhor, que é o dono desta igreja. Assim oramos na Tua presença, em nome de Cristo, amém. Meus irmãos podem se assentar. Eu quero, no início dessa mensagem com vocês, dizer duas coisas antes da gente passar para a mensagem em si. Primeiro, que quando eu trabalho aqui a temática, aqui toda vez que eu trabalho um texto, eu digo para os irmãos para deixar a Bíblia aberta. Então, se alguém fechou a Bíblia, abre a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos folhear a Bíblia aqui durante essa mensagem dessa manhã, que está em caráter de escola dominical. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, iniciando esse momento, é que se você tiver uma caneta e um papel, ou se não tiver o papel, tiver uma caneta, porque eu costumo grifar na minha Bíblia. Se você depois pegar a minha Bíblia, você vai ver que ela é toda grifada. Se você tiver uma caneta, eu gostaria de desafiar você nessa manhã a usar a caneta para anotar algumas coisas da mensagem. A gente não tem um gravador na cabeça, seria muito bom se tivesse. Se a gente puxasse a orelhinha assim, o olho ficava vermelho, gravava o que o pastor está falando. Depois do final, se você gostou, guarda, se não gostou, jogava fora. Mas a gente não tem. Então a gente às vezes ouve mensagens maravilhosas, ouve pregações interessantes, estudos interessantes, mas terminou o culto e fala assim: nossa, você falou tanta coisa boa, mas peraí, a gente não lembra. Então eu desafio você a usar uma caneta, porque você vai anotar algumas coisas dessa mensagem dessa manhã. E eu vou dizer para você o que você vai anotar, porque também vocês perceberam que eu falo um pouquinho rápido. Eu não estou pedindo para você anotar tudo o que eu falo, porque senão você não vai conseguir. Eu fui pregar uma vez lá em Minas Gerais e eu falei para anotar, e a menina quis anotar tudo, tadinha. A mão dela terminou, estava com calo, saindo fumaça, porque eu falo rápido, né? Então eu tenho que pausar um pouquinho às vezes, para os irmãos acompanharem. Mas assim, você fica à vontade para anotar o que você quiser. Mas eu vou dar aqui para você já um esboço do que eu vou falar, para você ter uma ciência por onde a gente vai passar. Tá? E o que a gente vai falar hoje? Você pode anotar aí, ó. Nós vamos meditar nessa manhã sobre o tema Jesus, o amigo incomparável. Se você quiser anotar no celular, fique à vontade. Jesus, o amigo incomparável, embasado em João 15:15. Jesus, o amigo incomparável. Nós vamos ver aí 4 características desse amigo incomparável. Primeira característica: Jesus é um amigo incomparável. A primeira característica é um amigo que cuida. Tá bom? O amigo que cuida. A segunda característica é o amigo que intercede. A terceira característica é o amigo que se sacrifica. O amigo que cuida, o amigo que intercede, o amigo que se sacrifica, tá? E em quarto, o amigo que dá o que eu preciso e não o que eu quero.
Esse é o esqueleto do que eu vou falar para vocês. A espinha dorsal do que eu vou falar para vocês está aqui. Se você quiser preencher outras coisas, fique à vontade, tá? Jesus, o amigo incomparável, o amigo que cuida, o amigo que intercede, o amigo que se sacrifica, o amigo que dá o que eu preciso e não aquilo que eu quero. O texto que nós estamos lendo aqui nessa manhã, João 15:15, é um texto inspirador para nós, enquanto cristãos, porque ele vai mostrar para nós justamente um momento na vida dos discípulos de Jesus, em que esses discípulos de Jesus estão passando por uma situação adversa. Se você pegar a partir do capítulo 13 e você chegar ali no 15 e der sequência na leitura, você vai perceber na leitura que o clima não era um clima bom. Porque Jesus vinha falando com os discípulos algumas coisas difíceis de serem entendidas e digeridas. Jesus falava para os discípulos assim: olha, vai chegar o dia que eu vou morrer, olha, eu vou derramar meu sangue, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, olha, eu vou para um lugar onde vocês não podem me acompanhar nesse momento. E Jesus começa a falar algumas coisas, e os discípulos, muito simples de entendimento, começam a ter dificuldade de entender o que Jesus queria dizer com as palavras. Além disso, além do discurso de Jesus, que era um discurso difícil de ser entendido e pesado, falando de morte o tempo inteiro, nessa reta final do ministério de Jesus, porque o capítulo 13 de João e o 15, onde nós começamos a ler, e esse contexto onde eu estou falando para vocês, é a reta final do ministério de Jesus, está próximo ali à crucificação. E além desse momento que Jesus vai trazendo mensagens específicas, falando sobre a sua missão, a sua morte, a sua ressurreição, e os discípulos com dificuldade de entender aquilo, o clima vai ficando pesado, porque Jesus começa a falar de traição, que tem um traidor entre eles, mas ele não diz quem é, e os discípulos começam a ficar querendo saber quem que era, e não conseguem descobrir. Há um jantar, onde eles estão ali, em João 13, e Pedro acena para João, fala: pergunta para ele se sou eu. Então há uma dúvida no coração deles, e além disso, para ficar mais pesado ainda, nesse jantar de João 13, a Bíblia diz para nós que o traidor, que a gente sabe quem que é Judas Iscariotes, o próprio diabo entra em Judas. Judas fica possesso por Satanás. Você imagina, discursos difíceis de ser entendido, os discípulos com medo de saber que tinha um traidor, e aquele clima pesado: será que sou eu? O clima não está bom. E aí o próprio capeta aparece. Pensa num lugar difícil. É esse o contexto que a gente tem nesse momento aqui, e esse contexto faz com que os discípulos tenham dúvidas, dificuldades de compreensão. E é nesse momento que Jesus então vai dar um passo a mais no relacionamento dele com os discípulos. E em 15:15, João 15:15, Jesus vai usar um termo que até então ele não havia usado ainda, porque no original Jesus usa a palavra filéu, né? Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos, filéu. E aí eu quero pensar com vocês aqui sobre essa questão de Jesus, o amigo incomparável, e mostrar para vocês, porque quando a gente fala de amizade, a gente está falando, eu quero argumentar com vocês que Jesus é o seu melhor amigo. Nós brasileiros temos uma dificuldade quando a gente fala sobre amizade, sabia disso? Primeiro porque quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus, nos parece que chamar Deus de amigo é uma coisa que a gente está diminuindo o nosso relacionamento com Deus, porque a gente parece difícil dizer que Jesus é o nosso amigo. E toda vez que eu levo essa mensagem, eu sempre gosto de pontuar o seguinte: o Deus que se relaciona conosco, com quem nós nos relacionamos, Ele é um Deus imanente, Ele tem prazer em se relacionar conosco. E Ele pode ser sim o nosso amigo. E a nossa dificuldade é desse termo usado para Deus, para Jesus. Outra dificuldade que a gente tem é porque no Brasil a gente rapidamente chama uma pessoa de amigo. Já reparou nisso? Brasil? A gente, coisa de ocidental, latinos, a gente rapidamente chama uma pessoa de amigo. Então, esses dias eu estava lá em Campinas, e aí saí lá na porta do Mackenzie lá, estou subindo uma rua lá, alguém gritou do outro lado da rua assim: ô amigão, vem cá. E eu olhei assim, né, sem óculos, que eu uso óculos, né, eu estou sem óculos aqui agora porque, né, mas de longe eu não enxergo bem não.
Alguém acenou de longe, ô amigão, vem cá. Eu olhei assim, falei, não estou reconhecendo, vai que é um amigo, né? Chegou aqui em Campinas, atravessei a rua. Aí fui chegando perto, eu falei, mas eu não conheço esse rapaz aí. Ô amigão, vem cá. Aí fui chegando, não conheço. Aí ele pegou e falou assim, você sabe onde fica a rua Barão de Itapura? Eu falei, gente, fica ali, cidadão. Nunca vi o cara já estava chamando de amigão, né? Mas não é meio assim no Brasil? A gente rapidamente conhece uma pessoa, rapidamente a gente está chamando de amigo. Alguns brasileiros põem até dentro de casa. E o que acontece muitas vezes, não é uma coisa incomum, é que da mesma velocidade que você chama uma pessoa de amigo sem conhecer, que o brasileiro faz muito isso, na mesma velocidade você se decepciona e vê que a pessoa não era amigo coisa nenhuma, mas chamou de amigo antes de conhecer, deu no que deu. E a gente tem muita gente que tem dificuldade com a palavra amizade, porque são relacionamentos tão superficiais, que a gente diminuiu o peso da palavra amizade. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o judeu, os judeus, a cultura judaica, os relacionamentos entre eles, para uma pessoa chegar ao ponto de chamar o outro de amigo, ia tempo. Por que eu estou dando essa ênfase com vocês? Aqueles homens andavam com Jesus há muito tempo, e é nesse contexto de insegurança deles, de dúvidas, que pela primeira vez Jesus os chama de amigos, porque Jesus está dando um passo a mais no relacionamento, dizendo o seguinte: olha, chegou a hora de dizer para vocês que eu tenho vocês como filéu, eu amo vocês, vocês são meus amigos. Irmãos, pensar sobre isso nos implica em entender o que Jesus é um amigo incomparável. E aí, dentro desse contexto que eu estava falando para vocês, a primeira característica que eu já citei aqui para vocês, Jesus é um amigo incomparável que cuida. Já falei aqui que o contexto era de complicações, eram de medos, eram de inseguranças. E Jesus então, sabendo disso, sabendo o que vai no coração daqueles homens, Jesus começa então a mostrar o que um verdadeiro amigo faz. E a primeira coisa que um verdadeiro amigo faz é cuidar. Lembra que eu falei da Bíblia aberta? Olha lá o que diz lá o capítulo 13, versículo 36. E aí eu vou explicar para vocês o que vai começar a acontecer a partir daqui. 13:36. Diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Jesus, o amigo incomparável que cuida. E em que eu vejo o cuidado de Jesus como primeira característica? Aqueles homens estavam angustiados, Jesus sabe do coração deles, o contexto é pesado. E sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai permitir que aqueles homens apresentem a ele, Jesus, as suas angústias de coração. E se você pegar a partir do capítulo 13 e todo o 14, você vai perceber que os discípulos, um após o outro, não todos, mas numa sequência de perguntas, começam a apresentar para Jesus as angústias do seu coração. E Jesus, sabendo que o coração dele estava duvidoso, em angústia, Jesus vai cuidar daqueles seus amigos, permitindo que eles façam perguntas. E ele começa uma sessão de perguntas com seus discípulos, e o primeiro a perguntar é sempre aquele que era o primeiro a falar todas as vezes, é Pedro. E Pedro começa dizendo o seguinte: Senhor, para onde que o senhor vai? Eu imagino que essa era a dúvida que estava aqui no coração, na garganta de Pedro. Pedro doido para descobrir o que Jesus estava planejando. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, para onde o senhor vai? E Jesus fala assim: olha, para onde eu vou você não tem como saber, Pedro, agora. Não, eu não vou, o senhor não vai não. Eu por ti eu dou a minha própria vida. Aí Jesus responde: Pedro, você vai dar a vida por mim? E aí Jesus pega e fala para ele: olha, você vai me negar. Você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. Perceba que Pedro começa uma pergunta, mas tem outros que vêm atrás. Eu falei que é uma sequência de perguntas. 14 verso 5, olha lá. Diz lá assim: disse-lhe Tomé, outro discípulo agora vai perguntar para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Perceba que eles estão preocupados para onde Jesus está querendo ir.
Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eles insistem. E a resposta de Jesus é uma resposta doce. Respondeu-lhe Jesus, nós conhecemos esse de cor, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa resposta doce, que é um versículo que a gente tem de cor, vem de uma pergunta de um coração angustiado. Guarde isso. Eles queriam saber para onde Jesus estava querendo ir. Jesus responde pastoralmente para ele. Mas a sequência continua de perguntas. Olha o versículo 8. Agora outro discípulo. Replicou-lhe Filipe. Outro discípulo agora chegou a vez dele perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então eles estão em dúvida para onde Jesus está querendo ir. Eles fazem uma pergunta: Jesus, então tá bom, você está querendo ir? Mas mostra-nos o Pai, que isso está bom para a gente. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus fala para ele assim: mas peraí, Filipe, você está andando comigo tanto tempo e você não viu o Pai ainda? Mas pera lá, pergunta é essa? Mas Jesus responde de maneira pastoral. Continua a sequência de perguntas, agora o 22. Você pode grifar na sua Bíblia aí para você ver. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, porque o Iscariotes já tinha saído para trair Jesus: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você consegue perceber, meu irmão? Jesus então, pastoralmente, amigo, sabendo da angústia do coração, que estavam cheios de perguntas sem respostas, Jesus pega e fala assim: façam as perguntas que vocês têm para fazer. E irmãos, brotam perguntas as mais bobas: mostra-nos o Pai, para onde o Senhor vai, Jesus? E Jesus responde a cada um dos discípulos, cuidando do coração deles. E na sequência, no capítulo 14 ainda, Jesus termina de responder as perguntas. No 15, Jesus vai dar uma palavra pastoral para eles, dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E é nesse contexto de dizendo que eles estão ligados a Jesus, que Jesus diz: vocês são meus amigos, filéu. E no capítulo 16, Jesus pega e fala assim: olha, eu estou indo, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E tudo isso apresenta para nós essa primeira característica do amigo incomparável: é um amigo que cuida. Eu queria afirmar para você, meu querido irmão, nessa manhã, que Jesus é um amigo incomparável que tem prazer de cuidar de você. Às vezes o seu coração enfrenta angústias, sofrimentos, dúvidas, como aqueles discípulos enfrentaram, sem saber o que está para acontecer. Às vezes você faz perguntas bobas para Jesus, mas eu quero dizer para você que Jesus tem prazer em te cuidar e tem prazer em responder você. Mesmo que você fale a coisa mais assim, sabe, essa pergunta aqui, Jesus, será que o Senhor está ouvindo essa pergunta que eu estou fazendo? Eu aprendi isso sobre Jesus quando eu estava na adolescência. E eu vivi uma crise na minha adolescência muito forte, irmãos. Eu lembro bem disso porque assim, foi pouco tempo, né? Eu sou quase adolescente ainda. Não, irmão, já faz um tempinho já. Já não sou tão novinho mais assim. Apesar de trabalhar com jovens, né? Não está mais, né? A gente já vai sentindo o tempo passando, né? Os anos estão passando. Mas quando eu era adolescente, eu lembro bem disso, eu tive uma crise muito forte no meu coração, que passou pela adolescência e chegou na mocidade. Era uma questão emocional que eu vivenciei, me permitam compartilhar isso com vocês, porque assim, na minha adolescência, eu tinha muitos complexos, né? Porque assim, pensa numa pessoa que teve dificuldade na adolescência. Né? Eu nasci em Goiás, né? Como o pastor Herbert já falou aqui, sou da cidade de Anápolis. Então, dizendo isso, eu abro até um parênteses para dizer o seguinte, né? Muitos irmãos que estão chegando aqui hoje, eu vi que o Herbert colocou uma foto minha lá na propaganda da igreja, então o pessoal já tinha uma noção de como que era a cara do pastor Alexandre Antunes, né? Mas eu sempre vou nas igrejas, as pessoas ficam olhando assim para mim de braço cruzado, balançando a cabeça, mas não presta atenção em nada que eu falo, porque fica a mensagem inteira se perguntando assim: rapaz, será que esse pastor aí é índio? Ou será que não é? E fica se perguntando. Eu saio na igreja e a pessoa fala assim: nossa, a pregação foi boa, mas deixa eu perguntar para você é índio?
Então eu sempre tenho que na mensagem falar assim, olha, eu não sou índio, eu tenho essa cara de índio, mas não sou índio, tá bom? Você pode ver pela cara que não é de paulista, sou lá de Goiás. Hein? Então na minha adolescência, com essa carinha minha de índio, eu tive algumas crises existenciais e emocionais também. Porque na minha adolescência, pensa numa pessoa que tinha tudo para dar errado, numa pessoa, deu comigo. Porque assim, pele morena, né? Na minha adolescência, adolescente dá muita espinha. Mas em mim foi uma coisa assim, fora do normal. Tudo que era espinha que tinha nascido no adolescente, nasceu no Alexandre adolescente. De forma que moreno e muitas espinhas, meus amigos logo me apelidaram na adolescência de Choquito. Porque lembrava, né, aquela coisa morena, parecia um Choquito. O Choquito para lá e para cá, e era o apelido que eu tinha. Mas além do Choquito, eu era uma pessoa cheia de apelido. Pensa em apelido ruim, era comigo. Porque também na adolescência, olha as crises, cheio de espinha. A minha mandíbula, ela é pequena. Eu tenho uma mandíbula pequena. Mas os meus dentes são grandes. E o ser humano é assim, meus irmãos. Os dentes têm que nascer. Não interessa se a sua mandíbula é pequena ou não, os dentes têm que nascer. Deu a hora de nascer os dentes, eles vão nascer de um jeito ou de outro. Se a sua boca cabe ou não, aí é outro problema. Eles vão nascer. Então, meus dentes grandes, mandíbula pequena, os dentes começaram a nascer, não deu espaço, os que chegou primeiro ocupou espaço. É igual a igreja pequena, que não é o caso de vocês, igreja grande, né? E igreja pequena chegou, ocupou os lugares. Os que ficou para trás queriam ocupar o espaço também, não tinha espaço. O que aconteceu? Saiu amontoando dente em cima do outro. E na minha adolescência nasceu 2 dentes aqui assim, ó, em cima assim. A gente chamava lá em Goiás de encavalado. E eu não podia rir, porque eu ria, mostrava aqueles dentes encavalados em cima do outro. Aí o pessoal me apelidou de vampiro. Era Choquito e vampiro. Mas eu era uma pessoa, apesar de ser pele assim, magro, que dava dó. E os dentes assim, eu ria de vez em quando, tampava a boca para esconder o sorriso, né? Mas eu tinha uma coisa na adolescência, na igreja e tudo mais, mas na adolescência eu tinha uma outra coisa comigo, que era também vontade de arranjar uma namorada. Vou confessar isso para vocês, mas eu tinha uma vontade de arranjar uma namorada, porque parece que por ser bem judiado, e esses dias eu peguei uma foto minha, primeira foto de RG, de carteira de identidade que eu tirei, eu falei, gente, agora eu entendo. Era complicada a situação. Mas eu queria por um tudo arranjar uma namorada, e me apelidaram também nessa época de metralhadora giratória. Porque assim, irmãos, o sujeito não estava bem. Não estava aquela pessoa assim aprazível, sabe? Mas era animado. E chegava, conversava com a menina, chamava para namorar. Chamava para namorar, chamava para namorar, chamava para namorar. Eu bati o recorde mundial de tomar toco. Porque, verdade, no ambiente cristão, né, é diferente. A pessoa pega e fala assim, ô Alexandre, vamos orar, né? E aí, irmãos, tem resposta de oração que eu não tive até hoje. Graças a Deus eu sou casado. Até hoje, né, vamos orar. Nunca respondeu, era só esse negócio aí de vamos orar. Mas eu conto para vocês de maneira brincando e tudo mais, para vocês entenderem. Mas por outro lado, aquilo com o passar dos anos começou a pesar no meu coração. Porque nessa situação da metralhadora giratória, passou a adolescência inteira sem namorar. E eu comecei a criar complexos no meu coração de pensar assim, nossa, mas o problema está comigo. Entrei na mocidade, servo de Deus, mas com uma angústia no meu coração que era minha. Porque somado a isso tinha outros problemas familiares acontecendo, que não vem ao caso aqui, mas a minha família era uma família desestruturada em muitos aspectos. E aquilo pesava em cima de mim também. Então era uma somatória de coisas, que eu encontrava amparo na presença do Senhor, mas estava pesando no meu coração. E o que pesava mais era, poxa, por que eu não arranjo uma namorada? Todo mundo está namorando, menos eu. Bobo, não é? Bobo. Coisa boba de adolescente. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque Jesus tem prazer em cuidar até de um adolescente bobo. Eu lembro que na minha angústia, início da juventude, já estava no primeiro ano de seminário, que eu fui para o seminário novinho. E aí seminário, né, todo mundo namorando, aí piorou. Eu, nada. Falei, agora que eu vou virar seminarista, a coisa melhora. Nada, não melhorava nada. Aí eu fui para a presença de Deus. Eu lembro que um dia,
cheguei no quarto lá onde eu morava na República, fui fazer uma oração. E eu estava muito mal nesse dia. Eu lembro que eu estava muito mal, estava sozinho no quarto, muito mal nesse dia. E eu comecei a falar com Deus na minha sinceridade profunda. Eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que só comigo é assim? Por que está tudo dando certo na vida dos outros e na minha vida, só na minha vida que dá tudo errado? E eu comecei a falar para Deus: Senhor, a minha vida, o Senhor não está vendo não, a minha vida é como um deserto. Adolescente falando para Deus: a minha vida, Deus, é como um deserto. E eu comecei a falar: Deus, eu estou me sentindo, e chorando, estou como num deserto, e falei várias vezes: deserto, 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 e eu estou mal, Deus, eu não entendo por que é só comigo que acontece isso, por que está todo mundo bem, e chorei as minhas lágrimas, e as minhas frustrações na presença do Senhor, um adolescente falando de coisas banais para Deus. Com certeza, Deus tem coisa mais importante para fazer, mas eu quero afirmar para você que nessa manhã, que Jesus Cristo, Deus imanente, tem prazer em se relacionar com os seus, inclusive com o adolescente, com as suas angústias mais superficiais, mas que são sinceras na presença do Senhor. Terminei de orar, falei deserto, 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 deserto. Fui ler a Bíblia, e eu vinha lendo o livro de Isaías. Estava no capítulo 40, dei sequência. Fui para o 41, 42, me interti na leitura, meu coração acalmou. Quando meu coração acalmou, lendo a Bíblia, cheguei em Isaías 51, verso 3. Alguém pode ler para nós esse texto, por favor? Quem encontrar primeiro, lê para nós bem forte. Isaías 51, 3. O senhor pode ler. O que está falando aí, gente? Fará do seu deserto, como é que é, minha irmã? Fará do seu deserto um jardim do Éden. Quem é que estava falando de deserto para Deus minutos antes? Deserto, 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 deserto. Abri a escritura e vem uma palavra dizendo assim: porque o Senhor tem piedade, terá piedade e fará o seu deserto como um jardim do Éden. Irmãos, imediatamente caiu de paraquedas assim, ó, a minha namorada, que seria minha esposa. Não mudou nada, mas Deus mudou meu coração. Aquele adolescente angustiado imediatamente se acalmou com a palavra do Senhor. Meses depois eu conheci a minha namorada, que veio a ser minha esposa, que me acompanha, e o tempo passou. Esses dias atrás, estava no meu apartamento lá em Campinas, e eu estou lá deitado na cama. Eu tenho 2 filhas, a minha filha caçulinha chama Beatriz. Eu estou deitado na cama esses dias e estou ouvindo a Beatriz cantarolando. A Beatriz tem 7 anos, ela está cantando músicas que ela canta, uma emenda uma na outra. Hora ela inventa, outra hora ela canta as músicas da igreja. Ela gosta de cantar músicas da igreja e estava cantando. Nesse dia eu estava muito feliz, eu estava deitado no quarto depois de um dia de cansaço, de serviço lá no Mackenzie, e estou ouvindo ela cantar, e estou rindo dela cantar, e de repente emergiu no meu coração uma lembrança. E uma voz que dizia assim no meu coração: lembra quando você era adolescente, que você falou para mim que você estava no deserto? Lembra de Isaías 51, 3, que diz que vai fazer do deserto um jardim, e que vai ser ouvido canções de louvor naquele lugar? Eu cumpri a minha palavra com você. A minha filha cantando, a minha família em torno de mim, era a resposta de Deus a um adolescente angustiado com uma pergunta boba de adolescente, mas Deus dizendo o seguinte: calma, eu sou seu amigo, eu não vou te desamparar, eu estou preparando coisa maravilhosa para você. Você não vai ficar nesse deserto, a sua vida vai ser um jardim, vai ter canção lá, e você não tem nem noção tanto que vai ser bom. E vocês não sabem o tanto que é bom ter a Beatriz e a Sara cantando louvores a Deus do meu lado, porque Deus abençoou a minha vida. O que eu quero dizer isso para você? Eu não sou melhor que você.
Eu só quero dizer para você aqui nessa manhã que Jesus é seu amigo incomparável, que tem prazer de cuidar de você. Se você às vezes tem uma pergunta boba, alguma angústia boba, que você acha, isso é muito bobo, fala com Jesus. Ele tem prazer em ouvir a sua angústia, seja ela qual for, e Ele tem prazer em falar com você, porque nós servimos a um Deus que fala. Ele não está mudo, Ele continua falando com os seus. Isso me leva ao segundo ponto, segundo aspecto, que é Jesus, o amigo que intercede. Agora a gente vai lá para João 17. Em João 17, a gente vê agora outra característica desse amigo incomparável, o amigo que intercede, porque em João 17 nós vamos ter aqui algo bonito acontecendo. A partir do versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. Agora o versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. O 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E finalmente o 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua ou da sua palavra. O segundo aspecto, Jesus, o amigo incomparável que intercede. Jesus é um amigo que cuida, e agora a sequência da história nos mostra que Jesus permite que os discípulos contemplem um momento especial e único. Os discípulos vão ter a oportunidade de ver a comunhão perfeita, que é algo que o ser humano sempre imaginou saber. Como que se dá a comunhão na Trindade? Como é o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo? João 17 mostra para nós, mostra-nos o Filho em plena comunhão, conversando com o Pai, não fazendo uma oração educativa, como é a oração do Pai Nosso, mas uma oração onde Ele está em conversa com o Pai. É um momento ali que eu costumo dizer que abre-se uma janela para a gente enxergar a eternidade, e a gente está vendo uma conversa entre Pai e Filho, com a presença do Espírito Santo, evidentemente, a Trindade em operação em João 17. Aí você pensa assim: poxa, a Trindade, né? É a Trindade em atuação. Qual que vai ser o assunto da Trindade? Porque a Trindade é a Trindade, Alfa e Ômega. Estamos falando do Deus triuno que criou tudo o que há, que chama as estrelas do céu, do universo, cada uma pelo seu nome. E olha, tem mais estrela no céu do que areia em toda a face da terra. E Ele chama cada uma pelo nome. Aí você pensa assim: poxa, qual vai ser o assunto da Trindade? Vai falar de coisas importantes, do cosmos, do planeta lá, sei lá, Andrômeda. Qual que é o assunto que está na boca da Trindade? Sobre o que a Trindade está falando, irmãos? Aí você pega a oração de Deus Filho, a conversa do Filho com o Pai. E sabe o que Jesus está falando com o Pai? Sobre os seus discípulos. Jesus está falando sobre os seus discípulos. E toda a oração de João 17, toda a conversa de João 17, é Jesus intercedendo, é pedindo ao Pai pelos seus discípulos. Olha os versículos que nós lemos: protege-os, guarda-os, sustenta-os, abençoa-os, meu Pai, livra-os do mal. E a segunda característica que eu quero destacar com você: Jesus, o amigo incomparável, o seu amigo incomparável, Ele é o amigo que intercede por você. E essa é uma herança da Reforma Protestante que a gente tem, que a gente não pode perder. Porque na época da Reforma Protestante, sabe qual foi a briga dos reformadores? Eles começaram a colocar outros intercessores entre Deus e nós. E aí colocaram um panteão de santos, um panteão de gente entre Deus e nós. E a Reforma Protestante resgatou um princípio, que nós temos um intercessor, que é Cristo, que está à destra de Deus Pai, e dioturnamente, ou seja, de manhã e de noite, intercede pelos seus. João 17 nos diz que Ele é o intercessor perfeito, que está clamando pelos seus. Aliás, deixa eu explicar isso para vocês. João 17 mostra-nos Jesus intercedendo pelos discípulos dele ali, pelos 11.
e citando: olha, protegi todos, exceto o filho da perdição, que estava destinado para a perdição. Aí você pensa assim: pô, reverendo, Jesus está orando ali pelos discípulos, não está orando pela gente. Até a hora que a gente chega no versículo 20. Porque no versículo 20 eu fico imaginando a cena, porque a Trindade é Deus Filho. E Jesus, no versículo 20, depois de pedir pelos seus discípulos, ele diz assim: essa oração, meu Pai, não é só por eles, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do teu nome, por intermédio da tua palavra. Nesse momento, imagino eu, meus irmãos, que Cristo ergueu os olhos para a eternidade, e antes que nós existíssemos, ou sequer houvesse alguma imaginação de que nós existiríamos, do ponto de vista humano falando, Jesus já olhou para você, e já intercedeu por você. E na minha mente, como teólogo, eu afirmo que Deus triuno é onisciente, que nesse momento há na mente de Jesus o nome de todos os seus, e Ele intercede pelos seus. Ou seja, eu acredito que naquele dia Jesus orou por mim, e Jesus orou por você também. Ele clamou por você. E não tem amigo melhor do que esse, porque Jesus é o amigo incomparável que intercede pelos seus. E esse negócio de intercessão, falando aqui rapidamente, é um negócio muito bonito dentro da igreja. A gente vive um tempo hoje na igreja presbiteriana que me preocupa, porque eu sou de uma época, acho que o Herbert também é, e muitos aqui talvez lembrem-se disso, em que a igreja tinha muita gente de intercessão, irmãs e irmãos que eram colunas da igreja de intercessão. Hoje a gente tem visto essas colunas serem levadas para a glória, porque assim é, chega uma hora que Deus nos chama, mas nós não temos visto nos jovens, nos adolescentes, nesse pessoal de meia idade, muitos, não todos, mas a gente tem visto nas igrejas de um modo geral poucos intercessores. Deixa eu desafiar você. A intercessão é um ministério bíblico, que é orar pelo seu próximo, é ter ali um tempo clamando ao Senhor pelo seu próximo, e isso a gente aprende com Jesus. Não perca de vista a intercessão. Agora, além dessa perspectiva da intercessão ser algo muito bonito do ponto de vista dessa perspectiva de ministério, mas quando eu vou interceder por alguém, eu falei que Jesus é o intercessor perfeito, né? Eu sempre, quando intercedo por alguém, a minha intercessão é limitada. Por exemplo, se eu vou interceder pelo Herbert, eu vou orar: oh Deus, abençoa a vida do Herbert, abençoa a família dele, os filhos, o Gabriel que está lá estudando no Mackenzie, abençoa o ministério dele na igreja presbiteriana Jardim Maringá, os sonhos que o teu filho tem, os textos que ele escreve, que continue abençoando milhares de pessoas. Veja que a minha oração pelo Herbert é uma oração que eu só conheço de fora, percebem isso? Mas ela vale muito. Mas Jesus é o intercessor e amigo perfeito, o amigo incomparável que intercede. Porque a Bíblia diz que neste exato momento, Cristo está à destra do Pai, intercedendo pelos seus. E quando Cristo vai interceder pelo Herbert, Cristo conhece o coração do Herbert, como Cristo conhece o meu coração por inteiro e conhece o seu coração por inteiro também. Corandel, o nosso coração está por inteiro diante de Deus, e a intercessão dele é perfeita porque ele sabe que nós precisamos de graça, de força, ele sabe que nós precisamos da presença de Deus, porque se Jesus tirar de nós o olho por um instante, a gente cai, a gente não aguenta. Eu fico imaginando Jesus intercedendo por nós nesse momento, imaginando, irmãos. Sustenta a igreja do Jardim Maringá, meu Pai. Dá graça para aquele irmão, para que ele não caia. Dá força para que ele continue firme. Não deixe ele desanimar da caminhada. Sustenta para que eles permaneçam concentrados na mensagem. Essa é uma boa, né? Não deixa desconcentrar não, meu Pai. Jesus, o intercessor perfeito. Isso me leva a uma terceira característica com vocês nessa manhã. O amigo que cuida, o amigo que intercede, o amigo que se sacrifica. A gente anda agora mais um pouquinho e nós vamos lá para o capítulo 19. João 19 agora eu quero compartilhar com vocês. Pensar com vocês João 19. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 28, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir
A Escritura disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A terceira característica que eu quero que você grave nessa manhã é que Jesus é um amigo incomparável que se sacrifica. O texto que eu estou lendo com vocês aqui está dentro de um contexto que vem a partir do capítulo 18 e no capítulo 19, onde Jesus então é preso, Jesus é torturado, Jesus é julgado injustamente por 2 tribunais. Finalmente Jesus, depois de ser torturado, é levado a uma cruz, pendurado no madeiro, e a gente leu o relato final desse sacrifício de Cristo, aonde ele está agora dizendo as palavras que do original grego são muito bonitas. Ele diz: tetelestai, está consumado. E ele então rende o espírito, conforme João nos apresenta aqui nesse texto. O amigo que se sacrifica. Eu gosto sempre de olhar esse cenário, dar vida na leitura a todos os momentos que Jesus passou de tortura, de maldade do ser humano. Ele teve sede, e aí a gente sabe que é para cumprir a Escritura que jogaram vinagre na boca de Jesus. A gente sabe que é pela Escritura que isso aconteceu, que era uma profecia que deveria se cumprir também com respeito a Jesus Cristo. Entretanto, a gente não precisa perder de vista, por saber que é uma profecia, a maldade dos homens. E os homens foram cruéis, torturaram o nosso Jesus, judiaram dele, o humilharam, arrancaram as suas roupas. E Jesus está lá na cruz. E segundo alguns estudiosos, eu gosto muito de estudar a questão da crucificação, porque diz que a tortura a qual Jesus sofreu foi descomunal. A gente costuma ter aqui no estado de São Paulo aquele culto da Páscoa que fala 7 palavras da cruz. Já viram? Tem muito disso aqui em São Paulo, né? Aí no culto da sexta-feira da paixão, assim chamada, aí você tem um culto onde cada momento você fala sobre uma palavra da cruz lá. Você já parou para pensar por que as palavras da cruz são tão curtinhas? Jesus fala, são palavras tão rápidas? Porque para falar cada uma daquelas palavras, Jesus precisava fazer um esforço descomunal para soltar uma palavra, porque à medida que o corpo ficava pendurado no madeiro, com o passar do tempo o corpo ia pesando, aqueles cravos iam ferindo o corpo de Jesus cada vez mais, mas a gravidade ia puxando para baixo, e aquilo ia sufocando, a pessoa ficava com peso e vai sufocando, e para Jesus falar ele tinha que se esforçar para puxar ar, e ele puxava ar, se pendurava nos pregos, erguia o corpo muito provavelmente, e com a força que ele tinha ali, humanamente falando, soltava uma frase. Olha a dor que ele está passando. Mas aí eu estou trazendo esse cenário para vocês e faço uma pergunta: por que é que Jesus está naquela cruz? Que crime ele cometeu? Que pecado ele cometeu? O que ele fez para estar ali pendurado naquele madeiro, irmãos? Que ato grave ele cometeu para isso? Que pecado grave ele cometeu para isso? Aí você vai para João 15, volta um pouquinho a sua Bíblia. João 15, 13. Quem encontrar aí, leia para nós, por favor. João 15, 13. E olha o que Jesus fala para nós. João 15, 13. Quem encontrar, pode ler para nós. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Sabe por que Jesus está lá na cruz, irmãos? Por causa dos seus amigos. Ele mesmo é inocente, mas era necessário que um inocente morresse pelos culpados. Era necessário que o sangue inocente fosse derramado. Isso desde Gênesis nos é mostrado.
É necessário que sangue inocente seja derramado para que haja remissão de pecados. E agora o supremo sacerdote, o nosso supremo mediador, está na cruz do Calvário, em lugar dos seus amigos. A gente tem que ter isso em mente, porque muitas vezes a gente vai vivendo a vida cristã, irmãos, e sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai ficando relaxado dessas coisas. A gente começa a achar que isso tudo é uma coisa tão normal, que já não nos toca, já não nos quebranta, já não nos constrange mais, já não nos causa espanto e nem aquele sentimento de gratidão profunda pelo ato de Jesus. Eu quero afirmar para você aqui nessa manhã: Jesus foi à cruz em seu lugar. Era você que tinha que estar lá, mas Ele morreu por você. O amigo incomparável que se sacrifica. Esses dias atrás, lá em Campinas, também na época da Páscoa do ano passado, eu estou frequentando a Igreja Central de Campinas, estou lá como colaborador, e o pastor titular fez um convite para os irmãos, foi anunciando, como faz, né? Olha, vai ter aqui aniversário da igreja, vem ouvir o pregador de fora, né? Mas lá na Páscoa teve uma cantata de Páscoa que eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto igual. E ele pegou e anunciou, falou assim: olha, dia tal, domingo de manhã, culto especial aqui na igreja, vai estar o coral junto com a equipe de louvor, apresentando a cantata da Páscoa. Vai ser só isso o culto. Falei, nossa, diferente, né? Deixa eu ir lá ver, vai ser muito bonito, imagino eu. Só que eu lembro como é que estava meu coração nesse dia, e eu fui para aquele culto meio como espectador, sabe? Espectador, fui lá para assistir o culto, como um belo espectador, como um consumidor. Estou indo naquela igreja, vai ter um culto lá que é só uma apresentação, e eu fui com essa perspectiva. Lembro que eu me arrumei para ir para o culto e falei assim: nossa, vamos ver o que esse pessoal vai fazer lá, né? Pensei isso comigo, confesso aos irmãos, e cheguei lá para o culto naquela manhã, tudo organizadinho, o coral deles por sinal é muito organizado, tudo bem ensaiado, a regente do coral lá, apóstolos, começa o culto com essa grande cantata de Páscoa. E eu lembro que eu estava totalmente ali como espectador, inclusive atento a algum erro que pudesse acontecer. E começou a cantata, logo de cara eu vi uma música que me deixou emocionado, assim, me deixou, sabe, pensativo. Falava do amor do pai. Eles começam falando do amor do pai, essa cantata. Eu falei, nossa, que música. Pensei, né, realmente, bonita essa execução dessa música. Pensei intelectualmente sobre isso. A música foi indo, as músicas foram indo, músicas que eu conhecia, outras que eu não conhecia. Eu falava, nossa, bonito, hein? Bem executado. Chegou no meio da cantata, eles começaram a cantar sobre uma música lá, e aconteceu um fato no meio da música que me pegou de surpresa. Eles estavam cantando, e a música falava sobre Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz, e a música dizia mais ou menos o seguinte. E aí foi a hora que me pegou de surpresa, porque falava assim: porque as mãos de Jesus estão estendidas, continuam estendidas em nosso favor, mãos que foram estendidas na cruz. E quando eles falaram, cantando, né, na cruz, veio um barulho assim, irmãos, pim! Eu assustei, falei, hã? Olhei assim, falei, de onde que esse barulho está fora do... Alguém errou. Pensei comigo, primeira coisa, alguém deve ter errado alguma coisa ali, porque eu olhei e vi que todo mundo estava, sabe quando erra? Quando alguém erra, dá uma olhada assim um na cara do outro, né? Errou aí. Mas ninguém falou nada, tudo normal, seguiu normalmente. Eu falei, parece que estava programado esse pin aí, né? Não sei o que é, mas passou. Aí continuei prestando atenção na música, né? Olhei, tudo normal, seguiram. Seguiu, a música voltou para a mão de Jesus falando de novo, os braços de Jesus, a mão de Jesus estendida e tal, não sei o que. Quando falou de novo, mãos estendidas sobre a cruz, pim, de novo. Eu falei, gente, segunda vez que vem esse pim, deve... Aí eu pensei comigo, não foi erro não, é de propósito esse negócio. Estão fazendo de propósito esse negócio aí, não é coisa que erraram lá. Aí eu fiquei prestando atenção, e aí a música foi e deu uma terceira volta, né? Era o coro da música, essa parte. Quando veio a terceira volta, as mãos de Cristo, e eu prestando atenção, falei, o que eles estão querendo dizer com isso?
mãos estendidas. Eu comecei a pensar, será que é isso que eles estão querendo mostrar para mim? Mãos sobre a cruz. Eles tinham preparado, irmãos, de surpresa, por trás da bateria, eles tinham colocado uma bigorna, um microfone e um martelo. E eles tinham combinado entre eles lá no ensaio que toda vez que falasse mãos na cruz, a menina da bateria pegava o martelo e batia na bigorna com toda a força. Pim! Para que os ouvintes da cantata, quando falassem das mãos de Jesus na cruz, ao ouvir o pim, lembrassem dos pregos sendo batidos, os cravos sendo colocados nas mãos de um inocente. E quando eu entendi que eles estavam querendo passar essa mensagem, irmãos, eu lembro que a minha postura de ir para a igreja naquela manhã foi uma postura, sabe, capelão do Mackenzie, estou vindo aqui assistir esse culto aqui, estou aqui como espectador. Toda a máscara caiu, toda a minha arrogância, orgulho e jactância caíram. Eu comecei a chorar, porque eu me lembrei que eu só estava ali naquele culto, naquela manhã, tendo aquela oportunidade de ouvir aquelas canções que exaltavam o Cordeiro de Deus, por causa de um inocente que foi na cruz em meu lugar, morreu a minha morte e me tornou nele digno de estar naquele lugar, porque a igreja é a comunidade de pessoas perdoadas, e eu só estava ali por causa do sacrifício de Jesus. Falando isso para vocês, irmãos, eu quero dizer para você aqui nessa manhã, não perca de vista o sacrifício que Jesus fez por você. Ele é o seu amigo incomparável, ninguém se compara a Ele. Esse amigo incomparável morreu a sua morte, foi na cruz em seu lugar, para te dar, entre outras coisas, a oportunidade que você está tendo aqui nessa manhã de ouvir a palavra de Deus, porque você foi alcançado pela obra de Jesus Cristo. Não caia na rotina de ver isso como uma coisa normal, mas valorize cada momento, porque você é um privilegiado de ter sido alcançado pela graça de Cristo Jesus. Isso me leva ao último e quarto argumento com vocês, para a gente começar agora, finalmente, a encerrar esse momento de reflexão nessa manhã. Eu acho que eu estou dentro do meu tempo. Saiu um pouquinho, estou dentro, né? Então a gente vai para a parte final agora, já começando então a concluir essa perspectiva dessa mensagem de Jesus, o amigo incomparável, capítulo 20. E eu quero argumentar com vocês o amigo incomparável que dá o que eu preciso e não o que eu quero. A gente tem uma cena interessante aqui em João capítulo 20, a partir do versículo 19. E eu vou ler o versículo 19 e o 20 apenas, tá? João 20, 19 e 20, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, era domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, ou seja, as portas estão trancadas e eles estão com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus, um amigo incomparável que dá o que eu preciso e não o que eu quero. Nós temos agora o cenário descrito por João, onde Jesus já é retratado, apresentado, descrito como alguém que já havia ressuscitado. Passou a morte, passaram-se os 3 dias, as mulheres tinham visto Jesus ressurreto, davam testemunho de que ele havia ressuscitado. Entretanto, os discípulos estavam com dificuldade de acreditar naquele registro. Havia um clima de perseguição em Jerusalém. E esse clima de perseguição em Jerusalém fez com que os discípulos andassem na espreita, com receio de serem presos e ter o mesmo destino, de serem mortos, porque havia ali muita ameaça no ambiente de Jerusalém. E o texto mostra isso para nós, porque diz que eles estão se reunindo de casa em casa, e agora que eles chegaram naquela casa onde eles estão reunidos, as portas estão trancadas. Eles estão cantando baixinho, se estão cantando. Se estão cantando baixinho. Reunião sigilosa.
E diz mais, o texto diz para nós que eles estão com medo, ok? Mesmo com as notícias da ressurreição de Jesus, mesmo os sinais claros que Jesus havia falado que ele ressuscitaria, entretanto, os discípulos estão com medo. E diz que do nada, e aí é interessante pensar sobre isso, tudo indica que uma manifestação sobrenatural, ok? Tudo indica que de maneira extraordinária, tá bom? Uma manifestação extraordinária, ou seja, porta continuou fechada, Jesus não bateu na porta e falou, oi, sou eu, e entrou, não. Porta estava fechada, os discípulos estavam ali com medo, e Jesus aparece de maneira extraordinária no meio deles, surpresa, de maneira soberana e sobrenatural, mostrando a sua divindade inclusive, e ele aparece e vai dizer só uma palavrinha, paz seja convosco. No original grego, a expressão, porque o texto em grego, ele está em grego, né? O texto em grego está em grego, ok? Ótimo, isso aí ficou maravilhoso. O texto está em grego, mas entretanto, quando João descreve essa parte, João mostra para nós, lá no original, que a saudação que Jesus fez não foi em grego, foi em aramaico, porque é uma saudação típica dos judeus que eles faziam entre eles. Então, lá no original, quando chega nessa parte, João descreve assim, que Jesus falou assim, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem é uma expressão aramaica, que vem do hebraico. O Shalom Aleichem era uma saudação. É típico também que acontece. Por exemplo, para você entender isso, no nosso contexto de Brasil, tem muita coisa de saudação também. No ambiente cristão, por exemplo, você tem aí um grupo de pessoas religiosas que se cumprimentam usando paz do Senhor. Pentecostal usa muito isso, né? Paz do Senhor, já ouviram? Paz do Senhor, irmão. Ou uns pegam e falam assim, paz de Cristo, não é verdade? Graça e paz, já ouviram? E tem os presbiterianos que fazem a saudação deles também. Bom dia. É a nossa. Bom dia. É a saudação. Jesus está fazendo a saudação ali. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. E aí eu vejo algumas coisas por um ângulo que eu gostaria de pensar com vocês aqui rapidamente. O cenário é de medo, mas a gente tem um registro extraordinário de Jesus que ressuscitou. Um outro registro extraordinário, que Jesus aparece do nada entre eles, ou seja, manifestando ações soberanas de um Deus soberano. E Jesus poderia agora, vamos pensar aqui por um outro lado, o contexto é de perseguição e o contexto é o pior possível. Jesus poderia aparecer ali e falar assim, gente, está tudo difícil, mas nós vamos dominar isso aqui agora. Vocês viram que eu apareci aqui do nada com superpoderes, e eu vou dar superpoderes para vocês também. Então a partir de agora, Pedrão, você está invulnerável, nada te atinge. João, você agora pode voar, voa e dá uma olhada na região aí para saber onde estão os inimigos. André, você vai cuspir fogo, labaredas de fogo. Tiago, você vai ter chamas de fogo na mão e raio laser do olho. Meu amigo, se dá esses poderes para os discípulos, naquele contexto de guerra, e sendo Jesus Deus que pode fazer coisas extraordinárias, concorda comigo que resolveu o problema? Resolveu ou não resolveu, irmãos? Ele podia fazer isso, ele acabaria com o problema ali. Entretanto, não é isso que Jesus faz. Jesus aparece e diz, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem significa paz seja convosco. E aí eu quero argumentar com vocês, caminhando para o final da mensagem. Jesus é um amigo incomparável que dá o que eu preciso e não o que eu quero. Muitas vezes a gente não entende ao longo da história por que a gente pede coisas para Deus e Ele não dá para nós. Você pede, Ele não dá. Quantas vezes, talvez já tenha acontecido com você, de você pedir alguma coisa ao longo da sua vida para Deus e Ele simplesmente não deu, e não te respondeu porque que Ele não quis dar. Eu olho para esse texto aqui e vejo uma resposta nisso aí. Porque Jesus dá aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. O
que você precisa é muito mais importante do que aquilo que você quer. Não seria muito mais fácil se da noite para o dia nossa conta aparecesse cheia de dinheiro? Não seria muito mais fácil se quando a gente pedisse para não ficar doente, ninguém ficasse doente? Não seria muito mais fácil a gente ter imunidade? Virou crente, tem imunidade contra qualquer doença. Não tem mais doença que pega nem crente. Seria muito mais fácil. Por que Jesus age como age? Porque Ele não dá aquilo que você quer, e sim aquilo que você precisa. Se você pegar o início desse texto, diz que eles estavam com medo. Não adiantava nada ter outras coisas se eles estavam com o coração cheio de medo ainda. E Jesus chega e diz: paz seja convosco. Shalom Aleichem. E eu brinquei aqui com a questão da saudação, né? Uma coisa é eu virar para o Herbert e falar assim: paz do Senhor, Herbert. Eu vou desejar paz para ele, mas eu não tenho o poder de fazer brotar paz no coração do Herbert. Mas naquele dia quem estava falando Shalom Aleichem é aquele que faz brotar vida, é aquele que faz acontecer. E quando Jesus falou Shalom Aleichem, se você pegar a sequência do texto, diz que imediatamente aqueles homens encheram de alegria e paz. Eu quero afirmar para você que nessa manhã, mais do que ter dinheiro na conta, mais do que ter saúde, a gente precisa da presença do Senhor Jesus Cristo dia a dia na nossa casa, como amigo incomparável que Ele é, trazendo para nós paz e alegria para enfrentar os desafios que Ele nos chamou para enfrentar nesse mundo que nós estamos vivendo. Eu quero afirmar para você nessa manhã que Jesus continua curando, Ele continua fazendo coisas extraordinárias, mas Ele continua dando paz e dando alegria aos seus servos. Shalom Aleichem na sua vida, meu querido irmão. Jesus é um amigo incomparável que dá aquilo que eu preciso. Talvez o que você esteja mais precisando hoje não é de dinheiro, mas é de paz. E Jesus tem poder para dar paz no seu coração. E eu quero concluir essa mensagem finalmente, porque as crianças já estão voltando. Quando a criança volta é aquele sinal, acabou, né? Criança apareceu no tempo, é porque já acabou a aula. Está falando aí de quê, né, pastor? Já acabou o tempo. O Herbert falou para mim que eu podia falar, então. É porque teve a primeira parte falando da PECOM, meu amigo. Agora vou concluir. Conclusão é bom, né, irmão? Quando fala conclusão, irmãos animam. Opa, finalmente está acabando. Conclusão, irmãos. João 21, versículo 15. João 21, 15. Mantenha a Bíblia aberta e o seu coração aberto para a gente concluir essa mensagem. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O começo dessa mensagem com vocês sobre Jesus, o amigo incomparável, é Jesus usando a palavra filéu, levando os discípulos a um novo relacionamento e chamando eles de amigos. Ele não tinha chamado os discípulos de amigo até então. Agora Jesus chama e diz: vocês são filéu meu, vocês são amigos, eu amo vocês como amigos. Acontece toda a história. E agora, capítulo 21, João descreve para nós um jantar. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, vocês se lembram? Pedro estava ainda sentindo algumas coisas daquilo que ele tinha feito. Jesus chama Pedro para conversar com ele, e depois deles jantarem, Jesus inicia uma palavra com Pedro, que para nós no português parece que não tem muito sentido, porque Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor. Aí beleza, aí Jesus vai: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: eu te amo. E depois Jesus faz de novo a terceira vez. Aí você só liga na questão das 3 vezes que Pedro negou, 3 vezes que Jesus está confirmando que ele ama. Ok, mas se você vai para o original grego, você tem ali alguma coisa diferente que é interessante prestar atenção para a gente pensar. Quando Jesus pergunta para Pedro pela primeira vez, Jesus usa uma palavra do grego que significa o amor perfeito. Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, você me ama com amor ágape? O me ama lá, a palavra é ágape, o amor perfeito, o amor sobre todos os amores, o amor sublime. Pedro, você me ama com amor ágape?
Sabe o que Pedro responde, irmãos? Pedro não responde com ágape. Pedro responde assim: Jesus, eu te filéu. Eu te amo, eu sou seu amigo. Eu te amo como amigo. O ágape eu não consigo falar, mas a filéu eu falo. Jesus, eu te filéu. Aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você me ágape? Você me ama com amor ágape? Aí Pedro vai ter a segunda chance de responder com amor ágape. E ele não responde. Ele pega e fala assim: Jesus, então, eu te filéu. E aí vem a terceira, que é a decisiva. E há uma mudança. A gente às vezes ouve falar que é Pedro que mudou, né? Pedro agora fala: ágape. É Jesus que muda a pergunta. Na terceira vez que Jesus fala assim: Pedro, você me ama? Jesus não usa mais ágape, Jesus usa filéu. Ele falou ágape, ágape, filéu. E aí Jesus pega e fala assim: Pedro, você me ama com amor filéu? Você é meu amigo? Aí Pedro se entristece. Sabe por que Pedro se entristeceu? Porque no comecinho dessa história, João 13, Pedro falou assim: Jesus, eu vou com você para onde foi? Jesus falou assim: Pedro, eu conheço seu coração, você não vai coisa nenhuma. E agora Pedro está consciente que Jesus olha mesmo o coração e que Pedro não tem como mentir para Jesus, não tem como ludibriar Jesus. E quando Jesus pega e fala assim para ele: Pedro, você é meu amigo mesmo? Pedro deve ter pensado assim, imagino, eu falo assim: cara, será que nem amigo eu consigo ser de Jesus? Ele responde: Jesus, o Senhor conhece todas as coisas. Lá no começo eu falei que ia para o Senhor para onde foi, o Senhor falou para mim que eu não ia. O Senhor sabia a verdade, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te filéu. Eu não estou mentindo dessa vez, Jesus, eu sou seu amigo. Eu não dou conta de falar ágape não, filéu eu dou conta de falar, Jesus, e filéu eu sou até o fim. Eu imagino que Jesus deu um sorriso e falou assim: vai e apacenta as minhas ovelhas. Você é meu filéu, sim, você é meu amigo, você é meu amigo de verdade. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, eu apresentei para vocês, para a igreja de Itapeva, igreja Jardim Maringá, provas irrefutáveis de que Jesus é o nosso amigo incomparável, que cuida, que intercede, que se sacrificou e que dá o que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte: Jesus é seu amigo incomparável, amém? Amém, irmãos? Como você responde a Jesus Cristo, que conhece o seu coração? Muito mais do que falar, Jesus olha para o nosso coração. E que nessa manhã, Ele vem encontrar aqui na igreja de Itapeva, Jardim Maringá, pessoas falhas, como eu sou falho. Primeiro a falar que é falho sou eu, mas que de maneira sincera diz: Senhor, eu sou seu amigo. Eu respondo a tudo que o Senhor fez por mim, dizendo: eu sou seu amigo. Eu tenho prazer nesse relacionamento contigo. Eu reconheço o que o Senhor tem feito por mim. E na minha vida, eu respondo a tudo que o Senhor faz por mim, sendo sinceramente amigo de Deus. Que Jesus, ao olhar os corações, encontre aqui muitos verdadeiros amigos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Te agradecemos, Pai, pela palavra. Agradecemos pelo privilégio de meditação nessa manhã. Agradecemos porque Jesus é o nosso amigo incomparável. Eu quero agradecer muito por poder estar conhecendo esses irmãos nessa manhã e podendo compartilhar a palavra com eles. De fato, nós temos provas irrefutáveis que Jesus é aquele que cuida, que intercede, que se sacrificou, que dá aquilo que nós precisamos e não o que queremos. E que nós, diante dessas provas do amor de Cristo, da amizade de Cristo, desse Deus imanente que se relaciona conosco, possamos, ó Deus, viver dentro desse relacionamento e valorizar, ter comunhão, ter intimidade, nos aproximarmos desse Deus que tem tanto prazer de estar conosco. Inclusive nesta manhã se faz presente conosco aqui neste lugar. Seja a tua bênção sobre nós, meu Pai. Cuida das nossas vidas e fortalece o nosso relacionamento com Cristo, de amizade sincera. Assim eu te suplico e oro, em nome de Cristo Jesus, o nosso melhor amigo. Amém.